Um homem cansado da sua rotina e revoltado com a sociedade constrói uma armadura à prova de balas e sai por aí matando qualquer um que cruze o seu caminho, fazendo com que a sua pequena cidade se torne um verdadeiro caos. Hoje a gente vai recapitular a história maluca do filme Rampage, Sede de Vingança, lançado lá em 2009. Então se tu curte assistir recaps de filme, eu te convido a se inscrever aqui no canal, pois quase todo dia eu trago um filme diferente por aqui. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O filme começa mostrando um homem queimando algumas roupas em um barril no meio da mata. Em seguida a gente tem um flashback de uma van atravessando uma porta de vidro e explodindo o local. A gente recebe a mensagem de que a partir de agora os acontecimentos são de 2 dias antes. Então o filme corta pro cara treinando com um saco de pancadas, enquanto escuta algumas notícias ali pelo rádio. Ele treina um pouco e em seguida a mãe dele chama ele para ir tomar café. Os pais dele conversam sobre ele sair de casa e arrumar um lugar para morar, pois o cara já tem 23 anos e não contribui em nada com a casa. Ele responde que precisa juntar dinheiro para isso, e os pais dele dizem que vão encontrar um lugar até o fim de semana para ele ir morar. E essa noite eles vão conversar sobre isso quando chegarem, então ele sai para trabalhar. Ele pega o carro e vai até uma padaria e pede um café, porém reclama que seu pedido está errado e exige o dinheiro de volta. O dono da padaria nega e diz que o café está perfeito. Os dois então discutem e se xingam. Ele sai da padaria sem o dinheiro e acaba não tomando café também. O filme corta e mostra o cara no trabalho. Ele está consertando uma van. O chefe dele aparece e dá uma bronca nele e diz que o horário de almoço dele já acabou. Ele então diz ao chefe que não devia tratar o melhor funcionário dele assim, mas o homem só ri da cara dele. Ele então coloca um pacote estranho dentro da van e o filme corta novamente. Dessa vez ele encontra com um amigo dele e o cara entrega uns pacotes para ele, que foram entregues ao seu endereço. Ele então comenta que é uma surpresa e ninguém pode saber. Eles então param para comer em uma lanchonete e conversam sobre uma partida de paintball que vão fazer amanhã. A garçonete aparece e acaba derramando o refri em cima do protagonista, que caga para a situação e nem fica bravo, para falar a verdade. Ele então chega em casa e seus pais cobram a conversa que combinaram, mas ele dá um migué e diz que podem fazer isso amanhã, e os pais dele acabam concordando. Ele vai pro quarto e lê algumas revistas sobre armas, e em seguida ele organiza um tipo de armadura. Quando amanhece, ele desce pro café, então ele engana os pais dele com um papo de que quer fazer faculdade e fala tudo que os dois querem ouvir. Quando eles saem, ele começa a organizar o equipamento dele, coloca uma armadura e sai de carro. Quando ele chega até uma esquina, ele para e usa um controle remoto para pilotar uma van, fazendo com que ela atravesse a porta de uma delegacia. E em seguida, quando os policiais desavisados vão checar quem estava dirigindo a van, ele ativa explosivos que estavam dentro dela e causa uma explosão gigante. Ele então sai do carro e começa a atirar em quem atravessa o seu caminho, causando pânico em todos que estavam por ali. Uma viatura chega logo em seguida, mas as balas dos policiais não fazem nem cócegas nele. Então ele acaba com os 2 policiais facilmente. O cara não perdoa ninguém que ele encontra pela frente, qualquer um é baleado. Ele então entra na mesma padaria que tinha ido antes e pede o mesmo café ao dono. Ele então diz pro cara preparar o café como se a vida dele dependesse disso. O cara então fica muito nervoso, mas consegue preparar o café. E ele fala que ele tem 5 segundos para correr. O cara sai da padaria e em seguida é baleado. Depois ele entra em um salão de beleza e faz várias mulheres reféns. Ele então dá uma zoada fingindo que foi embora, mas então ele volta de repente, manda todas elas irem para um canto e então ele atira e mata todas elas. Depois ele passa em um bingo, mas decide não fazer mal aos idosos que estavam por ali, dizendo que eles não precisavam da ajuda dele. A próxima parada é um banco. Ele entra lá dentro e rende a maioria das pessoas. Ou melhor, ele mata a maioria das pessoas. Algumas ali ele rende. Ele então manda o gerente abrir o cofre e pegar todo o dinheiro. Mas o cara é tão maluco que depois de fazer o assalto ele queima grande parte do dinheiro. A mãe dele então liga pra ele enquanto ele está na estrada e diz a ele que ela viu no noticiário que tem um cara matando pessoas por aí. Ele então finge que não sabe de nada e diz que está em casa e não tinha visto essas notícias. A mãe dele acredita e diz que em breve vai estar em casa. Ele então vai até a lanchonete só pra matar a garçonete que derrubou bebida nele há uns dias atrás. No meio disso ele recebe uma ligação de um amigo perguntando onde ele tá, pois eles iam jogar paintball naquela tarde. Ele então diz que está comprando umas coisas e sabe que está atrasado, mas já estava indo. Ele então para na estrada e cria uma armadilha com o carro, colocando um monte de explosivos nele. Quando umas viaturas que estavam perseguindo ele passam, ele explode e acaba detonando com uma das viaturas. Ele então pega outro carro e é perseguido pela polícia um pouco.
Quando ele desce do carro, ele detona mais explosivos, explode o carro que ele tinha pegado. E só sobra o xerife para perseguir ele, mas logo o coitado acaba entrando na mata e é surpreendido por ele, que esfaqueia o xerife, deixando o cara sangrar até morrer. Então, finalmente ele encontra com um amigo dele que estava esperando para jogar paintball. Ele dá um choque no cara e imobiliza ele. Depois coloca a arma na mão dele e faz ele atirar em si mesmo, para deixar suas digitais na arma e fazer parecer um suicídio. Depois troca de roupa com ele e coloca a armadura no cara para incriminar ele. Ele queima as outras roupas que colocou e vai embora como se nada tivesse acontecido. A família dele chega, então ele está em casa agindo normalmente, assistindo TV. Então ele comenta com eles que o melhor amigo dele que fez tudo isso. O cara simplesmente matou várias pessoas e ainda conseguiu se safar, incriminando o próprio amigo. Eu esqueci de falar, a gente descobre que ele ainda tem um monte de dinheiro, ele não queimou tudo que ele roubou no banco. Ele então esconde esse dinheiro em uma maleta e coloca umas roupas por cima. E depois o final do filme é ele falando umas coisas que eu não entendi muito bem, pra ser sincero. Algumas coisas sobre recursos naturais e que a gente precisa diminuir as pessoas no mundo para as outras durarem mais. Então esse é o final do filme Rampage, Sede de Vingança. Eu me lembrava de ter assistido esse filme há um bom tempo, então acabei achando ele de novo. E como eu não vi ninguém fazendo vídeo sobre esse filme, eu decidi fazer um recap sobre ele. Então muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo filme. Deixa o like, se inscreve. Tchau!